Oi pessoal, tudo bem? Rafael Rodrigues aqui para falar sobre tipos psicológicos. Você que ainda não sabe do que se trata e por que esse vídeo está passando aqui, vai lá no vídeo introdutório que eu explico por que eu estou fazendo essa série de vídeos falando sobre tipos psicológicos. E o primeiro que eu trago para a nossa conversa aqui é tipo extrovertido ou a extroversão. O que significa extroversão? Na verdade, eu preciso dar uma explicação prévia sobre as palavras utilizadas nos tipos psicológicos. As palavras utilizadas por Jung para definir os tipos psicológicos são palavras de uso comum. Elas têm um significado na nossa vida. Nós usamos essas palavras para expressar as mais variadas coisas. Então, quando eu falo com uma pessoa extrovertida, provavelmente estou pensando que é uma pessoa que fala bastante, que tem facilidade de fazer amizades, que é efusiva, que se comunica, que se relaciona. Não está totalmente errado isso, mas também não está totalmente certo. E essa é a parte que mais me preocupa. Então, a minha explicação inicial é que prestem atenção no conceito que eu vou usar para essas palavras, introversão, sensação, pensamento, dentre outras. Prestem atenção no conceito que eu vou usar dessas palavras dentro da perspectiva dos tipos psicológicos. Então, a primeira coisa a se saber dos tipos psicológicos é que extroversão e introversão significa movimento da energia psíquica. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos como se fosse uma energia interna e ela tem um movimento de lidar com as relações do mundo. E todo mundo se relaciona com o mundo de alguma forma, mas à sua maneira. O extrovertido significa que ele busca relacionar-se com o mundo pelas experiências objetivas. Ele vai para o contato com as coisas, vai para o contato com as pessoas, ele vai se relacionando com as coisas, com os objetos, com aquilo que é prioritariamente tangível. Esse é o ponto, essa é a extroversão. Então a energia leva ele para fora, leva para essa relação. Não quer dizer que um extrovertido, por exemplo, não pode ser tímido. Timidez não tem absolutamente nada a ver com o tipo psicológico. A timidez tem a ver com outras coisas, do tipo a pessoa é insegura de se relacionar, a pessoa tem medo de se expor e tal. Ah, mas o extrovertido pode ter medo de se expor? Sim, o extrovertido pode ter medo de se expor. Especialmente em situações que ele não consegue controlar muito bem o ambiente, porque o extrovertido se sente confortável num ambiente que ele tem melhor trânsito, que ele conhece onde ele está pisando e tal. Então, quando você coloca um extrovertido numa situação que ele não tem um trânsito tão bom assim, até que ele constrói esse espaço, que para ele é mais fácil construir em relação ao introvertido, ele fica um pouco intimidado. Existem palestrantes, por exemplo, extrovertidos, que se intimidam na hora de dar uma palestra. Por quê? Na hora que ele vai para o palco e tem que falar para várias pessoas, ele perde totalmente o controle do que pode acontecer com o público que está falando para ele. Ao passo que, eventualmente, o introvertido está tão conectado com as ideias que ele está falando ali que ele não se preocupa muito em agradar ou não ao público. Já o extrovertido ele tem uma necessidade, digamos assim, de agradar um pouco mais os seus interlocutores. Então, só para vocês conhecerem um pouco mais a questão do extrovertido. Ah, mas o extrovertido é falante? Pode ser que seja, pode ser que não seja, não tem uma relação direta. Falar muito, às vezes, é só uma necessidade de se expressar. Um introvertido com pessoas que ele se sente à vontade é muito falante também. Então, não tem uma relação direta. Ah, um extrovertido é muito comunicativo? Essa palavra é uma palavra que me dá um pouco de repulsa, para usar o português bem claro. Porque comunicativo é o quê? É uma pessoa que se comunica bem? É uma pessoa que faz muitas amizades? É uma pessoa que usa o bom português? É tão ampla a definição da palavra comunicativo que eu não consigo atribuir essa palavra para um extrovertido. De novo, um extrovertido é uma pessoa que vai para as relações externas,
com objetos, com coisas, etc. Um extrovertido, por exemplo, pode ser um grande aventureiro, gostar muito de viajar, e não necessariamente está ligado a relacionar-se com pessoas especificamente. Ele quer se relacionar com o mundo, ele quer ter experiências do mundo e conhecer coisas, culturas diferentes. E isso tem a ver com a extroversão. Ah, mas o introvertido não pode ter isso? Pode também. Isso é o ponto importante, gente. Todo mundo pode ter tudo. Mas a questão é qual que é a preferência, qual que é a naturalidade com as coisas acontecem. E aí uma coisa muito legal que eu trouxe, eu tenho certeza que vocês vão gostar disso, são aspectos, características preponderantes dos tipos. E eu vou falar aqui nesse vídeo do extrovertido, depois eu vou falar dos outros tipos também, introvertido, pensamento, sentimento, dentre outros. Algumas características, 5 características luz e 5 características sombra, ou seja, características não tão boas assim, que estão presentes, talvez, nos tipos. Então vamos lá. Tipo extroversão, tipo extrovertido. Coisas que normalmente o tipo extrovertido tem. Ele tem prontidão para agir, eu estou olhando aqui pro lado porque eu tenho uma colinha, olha só. Prontidão para agir, ou seja, quando as coisas acontecem, tem uma emergência, tem uma situação de risco na empresa, no trabalho, na família, ele simplesmente vai e age, ele não pensa muito, sabe? Ele vai para resolver a coisa. Então ele é ativo. E ele também é, ponto 2, imediatista. Quer resolver as coisas muito rapidamente. Não tenho muita paciência, não quero esperar muito, vamos resolver, que horas que vai, que horas que eu resolvo. Então essa é uma característica do extrovertido. Isso é ruim? Não. Na verdade, imagina que você trabalha num pronto-socorro de emergências e aí chega uma pessoa lá que foi atropelada, com traumas múltiplos. Vamos refletir sobre os traumas. Não! Prontidão, imediatista, tem que ir lá e resolver. Então, isso é bem-vindo. Outro ponto aqui, observador do entorno. O extrovertido ele consegue ler bem o ambiente, ele lê a situação, ele consegue se situar num contexto. Ele, mesmo que no momento, se ele chega numa festa, por exemplo, sozinho, vamos supor, mesmo que no primeiro momento ele fique um pouco deslocado, ele vai achando o espaço, ele consegue achar esse espaço e ele consegue ler bem o ambiente. Característica do extrovertido. E aí sim, uma característica que é o que as pessoas mais associam ao extrovertido, mas que é uma das características, que é sociável. É uma pessoa que tem facilidade para se relacionar, é uma pessoa que tem facilidade para fazer amizades, para construir relacionamentos e relacionamentos duradouros também. Sabe aquele papo de eu prefiro ter poucos, mas bons amigos? Essa fala, ok, tem seu fundo de verdade, tem seu fundo de misticismo, mas para o extrovertido talvez ela não seja tão verdadeira assim. Para o extrovertido ele quer ter muitos amigos. E esse julgamento de bom ou mal, talvez às vezes nem passa muito pela cabeça dele, porque ele quer estar bem com todo mundo, mesmo tendo suas preferências, como todo mundo vai ter. Então, esses são os pontos mais luz, que eu diria, dos tipos extrovertidos. Mas olha só que interessante o que eu chamo de tipo sombra. Os tipos extrovertidos, eles são reativos. Quando você traz alguma coisa para ele se incomoda, às vezes faz cara feia, às vezes é um pouco defensivo. Então essa é uma questão que pode estar no tipo extrovertido. Ele não lida muito bem com as situações em que ele tem que ser imediatista, mas por uma coisa que ele não gosta muito. Então, isso é uma característica do tipo extrovertido que não é tão boa assim. Ele é inconsequente. Em que sentido? Ele vai para a experiência, ele vai fazendo, ele vai... tá todo mundo lá na festa do carnaval, ele vai indo, vai se relacionando e vai indo, sem mensurar que tipo de consequências que pode acontecer com ele. Porque socialmente parece que está bacana aquilo que ele está fazendo. Então ele não tem muita perspectiva de que tipo de resultado aquela ação pode dar para ele. Então, inconsequente é uma característica dos extrovertidos também. Influenciável. E por que influenciável? Porque, lembra que eu falei que ele quer estar muito bem nas relações? Então, se uma pessoa tá de mal com a outra, ele quer fazer com que as coisas fiquem bem e tal, e às vezes, até de uma maneira ingênua, ele acaba caindo em relações que são corrosivas,
porque ele precisa estar bem o tempo todo, ele não pode ficar de um lado de uma coisa ou de outro, tomar partido de uma opinião de outra, porque ele pode ofender uma pessoa ou outra. Então ele acaba sendo influenciável à medida que ele não sustenta suas opiniões, porque para ele é mais importante o externo e não o interno, que é o oposto do introvertido. Descuido de si mesmo. Cuidar-se de si tem a ver com uma relação muito carinhosa consigo, com o corpo, com a experiência individual. Mas lembra que o extrovertido, ele busca experiência no mundo, nos objetos, nas pessoas. Então, ele acaba esquecendo um pouco de si. Na forma de se vestir, na forma de se cuidar, na forma de se tratar, na forma de... não vai fazer os check-ups dos médicos, porque... não, um dia eu vou, quem sabe e tal... Então isso tem a ver com a extroversão também. E um ponto muito delicado que é ignorar a individualidade do outro. As pessoas, cada uma, tem seu espaço, tem sua necessidade de relacionar-se consigo, em maior ou menor grau, especialmente os introvertidos têm essa necessidade, mas às vezes o extrovertido não entende isso. Ele vai lá, ele incomoda, ele não respeita o espaço. Se a pessoa fala, esse fim de semana eu quero ficar em casa vendo Netflix. Como assim Netflix? É carnaval, é Copa e tal. Ela não entende que para outra pessoa essa experiência mais intimista é mais bacana do que uma experiência mais relacional. Então, ele acaba ignorando a individualidade do outro. Agora, para fechar esse vídeo, todas as características estão presentes em todos os tipos extrovertidos? Não. Essas características são características tendentes, ou seja, são características que possivelmente os tipos extrovertidos têm em maior ou menor grau. Quando eu listo elas aqui é mais para gerar essa reflexão, para gerar essa conversa bacana. Mas não significa que todos os extrovertidos são assim e todos os extrovertidos são assado. Não é assim. Então vale a pena vocês ver esse vídeo, tecer suas próprias reflexões, se você é um tipo extrovertido, e até para você entender como que o seu tipo influencia nos seus relacionamentos, vale a pena pensar sobre esses pontos. Mas eles não são reducionistas, eles não determinam como um tipo extrovertido é. Até porque nós temos influência de todos os tipos. Uma pessoa pode ser extrovertida, mas para algumas situações ela prefere a introversão. Não tem problema, não tem nada de errado. Mas isso é assunto para outros vídeos, como que funciona essa dinâmica. Aqui eu prefiro ficar um pouco mais preso na dinâmica do tipo específico, até para facilitar esse nosso diálogo. Beleza? Tipo extrovertido, check it, depois vai lá ver os outros vídeos dos outros tipos que você vai compreender melhor. Beleza? Grande abraço, até mais.